Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto do ano do Senhor de 2024, e o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. A primeira parte do evangelho desse dia é o segundo anúncio feito por Jesus aos seus discípulos da sua paixão, morte e ressurreição. A esse anúncio, o evangelista observa que os discípulos ficaram muito tristes. São João, no seu evangelho, nos informa que os discípulos ficaram perturbados e inquietos, razão pela qual Jesus os convida à fé com essas palavras: crede em Deus, crede também em mim. A fé é o que permitiria aos discípulos, naquela ocasião, de não sucumbirem diante da paixão e morte do Senhor. A fé é a graça que nos permite pisar em solo firme quando tudo parece desmoronar em nossa vida. Não nos esqueçamos disso. A fé é o que nos permite pisar em solo firme como quando tudo parece desmoronar na nossa vida. É o que Jesus pede aos seus discípulos. É o que Jesus certamente pede a todos nós: fé. Crede em Deus, crede também em mim, para que os discípulos não sucumbam diante da iminência da paixão e morte do Senhor, para que nós também, através da experiência deles, da fé deles, nós de fato tenhamos coragem diante das situações adversas da vida. Os discípulos, repito, ficaram tristes com o anúncio da morte de Jesus. Quem não ficaria triste diante de uma tal notícia? Jesus, que eles seguiam como mestre e Messias, era portador de palavras e gestos que aproximavam as pessoas de Deus e as libertava de tantos males, despertando nelas a fé na vida. A segunda parte do evangelho de hoje é um episódio próprio a Mateus, do imposto devido ao templo. A prescrição do tributo do templo, cobrado inclusive dos judeus da diáspora, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 10, versículos 33 a 38.
Todo judeu do sexo masculino adulto e livre pagava a soma anual de 2 dracmas. Tal imposto não se impunha às mulheres, escravos e crianças. O templo possuía sua própria moeda para impedir que qualquer imagem idolátrica impressa na moeda entrasse no recinto sagrado do templo e, em particular, nas proximidades da habitação de Deus no Santo dos Santos. Daí a existência de cambistas no recinto do Templo de Jerusalém. A questão posta pelos cobradores de impostos do templo a Pedro sobre se Jesus pagava o imposto do templo, a qual Pedro responde afirmativamente: sim, paga. Tal questão é, na verdade, uma questão posta aos cristãos do fim do primeiro século. Os judeus convertidos ao cristianismo devem pagar esse imposto destinado a manter o necessário para o culto. Observemos que depois da destruição do Templo de Jerusalém, os romanos mantiveram a obrigatoriedade de tal tributo, o fiscus judaicus, a ser pago ao Império Romano. Por isso, é possível que a questão do imposto devido ao templo tenha sido transposta para instruir os cristãos do fim do primeiro século sobre o pagar ou não tal imposto, dado a pressão que o Império Romano exercia sobre os judeus. Já em casa, Jesus põe a Simão uma pergunta. Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde imediatamente, sem titubear, dos estrangeiros. Completando a resposta de Pedro, Jesus diz, logo, os filhos são livres. A resposta de Jesus vai numa dupla direção. Em primeiro lugar, para instruir os discípulos em vista de uma orientação fundamental, a saber, a relação com Deus não é mediada nem subordinada a qualquer taxa, pois se trata de uma relação pai-filho, de uma relação filial, em que a gratuidade está no centro dessa mesma relação. Em segundo lugar, Jesus dá uma solução prática e realista à questão: pagar o imposto, uma vez que existe a obrigação do pagamento da taxa. O imposto ou a taxa a ser paga deve ser fruto do trabalho. Esse é o sentido da imagem da moeda a ser encontrada na boca do peixe. A interpretação desta imagem não é fácil. Contudo, não é a indicação de algum milagre, mas nós podemos conjecturar que é uma forma de dizer que o imposto deve ser pago com o fruto do trabalho, nesse caso, a pesca, como dissemos. Surpreende sobremaneira a clareza com que Jesus trata das questões da vida cotidiana. Surpreende o senso de realidade que o Senhor tem, a capacidade de distinguir nas situações da vida o que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra do Senhor ilumina e dá segurança aos discípulos
no modo como devem agir e se comportar. Escutemos o Senhor. O Evangelho é a mediação indispensável para ouvir o Senhor. Deus abençoe a todos. Estamos no início da semana. Nunca se esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, um comentário, se assim o desejar, e quem sabe, você também pode ajudar, se o que nós fazemos também te ajuda, você pode ajudar tantas outras pessoas a entrar no nosso canal para melhor compreender ou então ter alguma compreensão da palavra de Deus. Agradeço de estarmos juntos a cada dia. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.